Beleza, Santi. Estamos aqui. Antes de começar aqui, só para a gente iniciar, esse aqui é o episódio 3 da saga. Temporada 1. Da temporada 1. É o episódio 13, e aqui a gente começa a falar sobre aterrissando na expatriação. Beleza? Beleza. Então, acho que eu lembrei. Então tá bom. Então, Santi, boa noite. Legal te ver aqui de novo. Hoje o nosso bate-papo, de título do nosso bate-papo, é Aterrissando na Expatriação. Maravilha. E acho que o legal de hoje é trazer um pouco a nossa experiência referente a expatriei, primeiro dia chegando com a família e os primeiros meses, 2, 3 meses com a família no novo local. Cheguei aí, 10 malas no táxi para conseguir um táxi que caiba tudo. Chegamos. Isso. Chegamos e vamos falar um pouco sobre a parte da família, que eu acho que é super importante, mas também como é que é essa aclimatação, referente à parte profissional também. Maravilha. Então, legal e importantíssimo, né? É chave esse cenário. Então, se você quiser dar um start aí, dentro das diversas expatriações que você já teve, como é que você já deve ter um modus operandi do que fazer e do que não fazer, né? Quisera eu ter. Na verdade, eu acho que cada expatriação é uma experiência diferente, né, Sérgio? E cada família tem seu tempo. Então, assim, aqui o objetivo é a gente compartilhar experiências de como nós e nossas famílias vivemos, mas não necessariamente aplica da mesma forma para todas elas. E eu me lembro só antes de falar de expatriação, mas eu também, estando no Brasil, eu também tive a oportunidade de mudar de estados, né, de cidades. E para nós, mais ou menos, na nossa família, a gente sempre teve um tempo, né, com filho ou sem filho, nós tivemos tempos de aclimatação, né? Que era mais ou menos um ano e meio, né, no novo lugar, que é até você pegar todo o ritmo. Mas falando especificamente da expatriação, a gente falou anteriormente de, né, se isso é para mim, o que eu esperaria, por que eu desejaria uma expatriação, né? Por que uma expatriação é uma experiência válida e nos ajuda a nos desenvolvermos como pessoas, mas também como profissionais. Mas existe um momento daquela euforia da mudança, né? Até o momento que vai chegando o dia da mudança, você viaja e você já começa a sentir, né, o peso da mudança. E o peso da mudança você começa a sentir quando você sai do seu país, ou sai de onde você estava, você põe as malas e está indo para o aeroporto, né? E você fala assim, agora é real, estou indo, né? Fui. E aí cai a fichinha e você fala assim, caraca, eu estou indo para começando uma nova vida, né? Porque na verdade você muda de país, dependendo da similaridade de cultural, pode ser mais fácil, mais difícil, mais rápido, mais lento, né? Mas aí cai a fichinha, eu falo assim, eu estou indo, e se eu estou indo com minha família, nossa, eu começo a pensar como minha família vai reagir quando puser os pés no aeroporto no outro país. Hoje em dia é mais fácil com tudo que é internet. Eu lembro da primeira expatriação que nós fizemos, já tinha internet, obviamente, mas era muito menos recurso em YouTube, não tinha essa grande quantidade de podcast, vídeos, né? E eu lembro que eu comprei alguns livros. A nossa primeira saída foi para a Espanha, vivendo na Espanha, né? Ou seja, livros que traziam informações de quanto custa o gás, quanto que é a telefonia, aonde que são os lugares para morar, como é que é a escola. Hoje em dia está muito mais fácil, né? Hoje em dia, você toca num ponto que é a preparação prévia ajuda a diminuir um pouco a ansiedade. Então, eu consegui entrar no ritmo de vamos aprender mais sobre o país
que antigamente era extremamente complicado ou com menos recursos. Hoje em dia, eu acho que quebra um pouco isso, porque as pessoas que estão indo para o novo país com a família já têm uma visão quase virtual do que está acontecendo, né? Exato, exato. E eu vou te falar isso, interessantíssimo isso que você falou, na BASF, onde eu trabalho e onde eu fui expatriado, e eles nos deram um curso muito, muito interessante que é intercultural. Na verdade, você faz até uma provinha para ver de onde você está, na sua cultura que você está acostumado, para a cultura do país que você vai. Então, isso daí faz um match, ou não é bem um match, porque não necessariamente encontra, mas alinha as expectativas, não? De como é a 100%. sua cultura versus a cultura do país que você vai. Então, isso é bem interessante, é como se fosse isso que você falou, além da tecnologia que você tem acesso à internet, você pode ver o que fazer, como proceder e tudo, mas ainda assim, né? Por mais que faça um teste intercultural, por mais que você veja na internet, o dia que você põe os pés lá e você não fala o idioma, ou precisa agendar um médico, né? E aí você começa a ver a realidade do que é viver fora, né? Graças a Concordo. Deus, nossas expatriações sempre foram muito boas, sem grandes urgências nem nada. Até tivemos uns perrengues aí, mas nada que a gente não conseguisse administrar. Mas Nesse realmente sentido, Santiago, acho que vale a pena a gente trazer, antes da gente ir para frente, a primeira dica, que não é uma dica, todo mundo acaba fazendo, mas só para reforçar a importância de se fazer uma pesquisa prévia, cultural, pode ser por conta própria também, e também tem, que nem você falou, profissionais hoje que te auxiliam sem a dúvida. fechar esse gap entre provavelmente a sua cultura e possivelmente a próxima. Não deixem de fazer essa pesquisa, essa análise, e o mais importante, compartilhe com toda a família. A expectativa da ansiedade diminui quando você entende um pouco mais o que espera. E outra coisa que, assim, não é sempre que acontece, mas pode ser o caso, que na sua empresa tenha havido outro colega seu que tenha morado naquele país, né? Então, eu acho importante também conversar com esse colega, colocar as esposas, se for né, seu parceiro, parceira, para conversar com a pessoa que já morou lá, para que te contem as experiências, né? Porque aí você vai falando assim, olha, eu vivi isso daqui foi legal, e já é meio caminho andado. Qualquer coisinha, eu me lembro que quando eu cheguei na Alemanha, uma colega minha lá, brasileira, que já morava há muitos anos lá, ela levou a minha esposa no supermercado para explicar ou como ler aquilo, né? O que era o sabão líquido para máquina de lavar, o que era para máquina de lavar louça, o que era para tomar banho. Essas coisas são muito diferentes, mas isso ajuda demais, né? É não sair do zero. Concordo contigo, apesar que hoje, e a gente vai denotar um pouco a nossa idade, né? Hoje em dia o Google Foto consegue já te dá essa visão. Mas não afeta o ponto de que quanto mais informações que você tem de pessoas que já vivenciaram isso, explore. Porque não é só Amizades, informação, contatos. é a experiência que essa pessoa vai Correto. te passar frente a alguma situação. Isso é fundamental, realmente é muito bom. Mas não é para desanimar também, porque cada um vive a experiência de uma forma. Isso é pessoal. Então, o que para alguns pode ter sido traumático, pode ter sido muito difícil, de repente para você vai ser uma etapa a mais e não vai pesar tanto e não vai te impactar tanto. Mas eu acho fundamental ter essa troca de experiências, ver com alguém que já viveu. Obviamente, tentar não pegar alguém que seja do país, porque senão não tem nenhuma adaptação, a pessoa já está acostumada, né? Com certeza. Outra experiência que eu acho legal, que a gente acaba não pensando às vezes, isso vale mais para quando a gente tem família com crianças, esteja atento a que época do ano, estação você está chegando. E eu lembro que quando nós fizemos a chegada em Barcelona, o nosso filho maior tinha 2 anos de idade, e nós estávamos chegando
na metade para o final do inverno. E o nosso mindset foi, bom, não vamos levar roupa pesada de inverno, porque nós compramos lá. Claro, mais adequado, né? Obviamente que nessa experiência aprendemos que existe a venda de roupa da estação. E para o final do inverno não se encontra disponibilidade de roupa de inverno. Então, tanto nós quanto eles sofremos aí um período de várias malhas, de casacos do Brasil, 5 camisetas, 10 coisas assim para poder ser. Mas olha, não se esqueçam, faça a pesquisa, vá com primeiro parcela de vestimenta adequada para você e para as crianças, porque caso contrário pode se deparar com um problema não planejado. Exatamente, e é verdade, funciona por estação, né? Você encontra o que é da estação mais próxima aí, se no finalzinho da estação você não encontra mais nada. É bem interessante. Então, essa primeira parte, lição de casa, se preparar, compartilhar com a família, baixar a ansiedade para que eles também possam estar mais no dia a dia dentro da expectativa. Despedir de todo mundo do Brasil, possivelmente choradeira no aeroporto, de toda a família e amigos. Tá. Primeiro dia chegando no hotel, no local que vocês vão, ou intermediário, transitório, mas no país. O que você sugere? Primeiro que desde a primeira expatriação, o que eu tentei fazer a gente tinha aquele período de look and see, que chama, né? Que a gente foi antes para procurar algum lugar para morar, e eu tentei sempre conciliar para quando eu chegasse no primeiro dia já pudesse entrar no apartamento ou casa alugada, né? A gente conseguiu fazer isso quer dizer, no primeiro dia, às vezes é muito difícil, porque você chega no aeroporto, você vai passar pelo menos uma noite no hotel. Mas o que a gente fez, tanto na Alemanha como na Argentina, foi ir uma noite no hotel, no dia seguinte a gente já estava entrando no apartamento alugado, né? E que isso minimiza também aquele período, aquela sensação de mudança, porque você já passa para o lugar onde você vai viver, né? Onde você vai morar. Então, essa minha recomendação seria, se possível, tente fazer isso, né, para minimizar esse tempo de hotel, porque hotel não é a mesma coisa, vai ficar apertadinho as malas, vai ficar, e normalmente a gente viaja com 10 malas, se a família for de 3, 4 pessoas, e você vai ficar com tudo amontoado, e quanto menos conforto você tiver nos primeiros dias, talvez pior seja a experiência, né? Então, esse é um ótimo ponto, chegar já no local, já estressar a família inteira, porque não tem, ou porque está aí num período longo aí. Infelizmente, no nosso primeiro, a gente ficou quase um mês em hotel. Era mais uma parte hotel, para poder, mas realmente, a nossa sorte é que a gente só estava com o mais velho e era pequeno naquela época. Dessa vinda para a Argentina, nós passamos uma semana se fosse uma parte hotel também, e aí sim ficamos uma temporada acampando na casa alugada. Acampando, esse é o termo. Outra coisa que a gente fazia, a gente sempre mudou com os móveis, então os móveis demoram a chegar. Então o que a gente fazia era alugar móveis enquanto não chegam os móveis seus definitivos. Tem muita gente hoje que muda sem levar os móveis, né? Então você acaba alugando apartamentos ou casas mobiliadas. Mas isso é um ótimo ponto, cara. Para que as pessoas parem e pensem nos benefícios de um versus o outro. Exato. E saibam dos desafios. Geralmente, quem mora no Brasil, entrar para sair do Brasil, ou até mesmo na volta, você tem 2 a 3 meses de processo se o país é próximo, não de viagem. Então, o fato de acampar eventualmente num imóvel do local que você está indo é algo que pode vir a acontecer, porque os seus móveis estão num container, parado numa aduana, numa alfândega, e pode ser. Então, essa é uma decisão que você tem que tomar com a sua família,
para que todo mundo esteja na mesma página, para que não reclame, mas eu estou sem a minha cama preferida. Cara, vai demorar 3 a 4 meses para chegar. Agora, eu te falo pela experiência da minha família, esse negócio dos móveis, né? A gente, quando mudou para a Alemanha, o meu mais velho tinha 11 anos e o mais novo tinha 11 meses. E o mais novo foi o que mais sentiu a mudança. Se você me perguntar por quê, eu até hoje eu não sei, mas isso me ensinou de que cada um reage de uma forma. E não é pela idade, não é pela consciência que o menino de 11 anos tem ou de 11 meses tem, né? Mas, assim, o de 11 meses custou mais acostumar com a mudança do Brasil para a Alemanha, né? E o que eu senti, esse tema que a gente está falando da mobília, né, dos móveis, que quando ele se sentia mais seguro tendo os móveis dele. Quando a gente mudou da Alemanha para a Argentina, que a gente sempre levou a nossa mudança, ele relaxou depois que as coisas dele chegaram em casa, né? Quando ele viu a cama dele, quando ele viu as coisinhas dele, e aí onde ele se sentiu bom, eu estou realmente na minha casa, né? Então, essas Isso é um são ponto coisas que a gente importante vai mesmo, aprendendo. que a gente esquece, às vezes, que para as crianças, o fato de ter os móveis que acolhem ou que fizeram parte da vida dele ou dela até o momento, traz um conforto, porque aquele ali é o local onde ele se É a sente acolhido. referência, é a referência que ele tem do seu ambiente, né? É isso aí. Agora, do Mas outro lado, tem um mega benefício vendo outros amigos e colegas alugando já imóveis totalmente imobiliados, dia turnkey, você está vivendo e bola para frente. tranquilo. Não E a tem, saída também. não tem melhor ou pior. Isso longe de mim de falar o que é melhor ou pior. Como eu falei, assim, cada família ela tem seu e a gente foi descobrindo, né? Na verdade, a gente decidiu levar a mobília e assim a gente achou que para nós funcionava melhor, né? Mas assim como conheço muita gente que prefere viajar sem nada, só com as roupas, o básico e alugar alguma coisa já imobiliária. E eu vou ser sincero, cara, na eventualidade de uma próxima mudança de país, eu pensaria 2 vezes entre levar ou alugar algo no local já mobiliado. Acho que depende muito da faixa etária que você está, da família, da maturidade das crianças, se vão ou não vão. Mas com certeza, se for só o casal, eu diria para avaliar, alugar de fato, Eu ao também. invés de levar. Eu também, sem dúvida. Mas isso daí a gente vai aprendendo e eu acho que esse é o objetivo desse nosso bate-papo, né? É isso É a aí. gente ir alertando para a pessoa, pelo menos, começar a fazer perguntas, ver, será que vale a pena levar, não vale a pena levar? Dentro da companhia, muitos têm benefícios diferentes, incentivos Correto. diferentes para levar ou para não levar. Então, eu acho que é importante que as pessoas saibam que existem essas alternativas, né? Que é importante considerá-las. Mas o lado mais importante que eu vejo tudo isso é o que a gente começou a falar no começo, Sérgio, é a família, né? É do dia 1 que você chega, como administrar essa ansiedade, as dificuldades. Dificuldades talvez não seja o termo mais adequado, mas o que vai se enfrentar, as situações que vão se enfrentar, né? Elas podem ser coisas muito simples, né? Agendar um médico, chamar um táxi, se é um lugar onde você não tem o conhecimento da língua, né? Às vezes é difícil entender como funciona o táxi, onde que para. Eu posso fazer que nem lá no Brasil, que passa um táxi, eu passo o dedo e o cara para. Tem como funcionam as coisas. Então, se preocupar com isso, e aí você bem falou que, bom, tem internet, é averiguar essas coisas como funcionam, porque se você averigua antes, sabe que vai ser meio complicado, mas já vai preparado é uma coisa, outra coisa é você estar lá no frio, tentando achar um táxi e não sabe como funciona. Concordo 100%. E aliado a isso, hoje algo que eu faria de diferente nas expatriações que eu fui com a minha família, em todas eu fui trabalhando já, ou seja, na primeira semana já trabalhando. Não
futuro, eu acho que vale a pena a pessoa tentar tirar uma semana. Eu estou dizendo uma semana por ser aleatório, né? Mas tirar um período de férias, onde você pode estar com a família para absorver a cultura local, para realmente sair com a família e para que todo mundo esteja na mesma página, para que não se sintam, entre aspas, abandonados, né? Seja o pai ou a mãe indo trabalhar e todo mundo ficando em casa. Essa seria a pequena modificação que eu faria para uma próxima oportunidade. Concordo 100%. Isso aconteceu exatamente comigo agora vindo para o México, que coincidiu. Primeiro que eu cheguei no dia da final da Copa do Mundo, né, jogava Argentina e França. Então eu tinha o meu menorzinho torcendo contra a Argentina e eu, o Lucas, o mais velho, e minha esposa torcendo para a Argentina, porque a gente achava que eles, né, pelo Messi, porque eles tinham que ganhar. Mas e aí coincidiu do período de férias, né? Eu realmente fiquei uma semana aí de férias e que foi ótimo, né? Foi ótimo para fazer exatamente isso que você falou, né? Ajudar, estar aí junto. Aqui não coincidiu da gente conseguir já mudar para o apartamento que a gente estava alugando. Então a gente ficou num apartamento provisório, mas funcionou super bem. E essa uma semana eu acho que deu para acalmar os ânimos, assentar as coisas, né? E explorando juntos o bairro onde a gente ia morar, que a gente ficou perto, né? Então isso valeu muito a pena, sem dúvida nenhuma. E esses são os pequenos passos para que você já pode fazer com a família, para garantir ou para realmente se preocupar que a experiência seja positiva para todo mundo. Exatamente, Porque não exatamente. tem coisa pior do que você estar no seu trabalho preocupado se a sua família está confortável, está bem. Esse é um fato realmente é importante em qualquer momento, né? Mas ainda mais quando você é a pessoa que originou o desconforto entre aspas, né? Mas que foi a origem de tirá-los do reduto deles e da tranquilidade deles. E aquilo de causar uma boa impressão na primeira impressão é muito importante, né? Não é que a primeira impressão é que fica, né? Mas se começar com o pé direito, como a gente fala, se começar bem, a chance de deslanchar é muito maior, né? De não ter atritos e o negócio ir para frente é muito maior. Então, essas coisas, esse preparativo psicológico, já do momento que já definiu, que cai a ficha, você entra no país, entra na sua nova casa, na sua nova residência, é fundamental e depois é o dia a dia que você falou, né? Essa primeiro mês onde você começa a aprender como funciona a logística, né? Como funciona o dia a dia, coisas que eram fáceis, comuns e automáticas no seu país de origem passam a ser totalmente novas nesse novo país. E não é uma questão só de país que você fale o mesmo idioma, ou idiomas diferentes. Quando você fala o mesmo idioma, também a logística é diferente. Você tem que aprender essa logística e tem que tomar o tempo para essa logística, para a família se adaptar. É fundamental. Maravilha, Santiago. Então, recapitulando o que a gente bateu papo, conversou nesse episódio, né? Pesquisa prévia é importante, colocar todo mundo da família na mesma página, avaliar que tipo de mudança mais se adequa ao seu estilo de vida e à sua família. Exato. São alguns dos itens importantes. E o quarto, que a gente não pode deixar de pontuar, se tiver a oportunidade, vá com uma semaninha de férias ou um período de tempo prévio ao início do trabalho para que a família Exato. inteira possa estar junto e vencer uma nova cultura. Exatamente. Tá bom. Obrigado pelo bate-papo e até a próxima, Santi. Valeu, Sejão. Um abraço. Falou.